Envelhecer é uma preocupação, até um pânico para alguns, mas é fato, se você não parar no meio da estrada. Quando a gente começa a envelhecer? Como esse processo se dá? Para falar sobre isso, eu vou falar com um especialista no assunto, o Renato Maia, geriatra. Quando é que a gente começa a envelhecer? O envelhecimento é um processo, antes de mais nada, natural. É preciso considerar que essa ideia de que a gente começa a envelhecer quando nasce é uma ideia equivocada. É claro que os anos contam, mas é preciso entender que durante os primeiros anos de vida, principalmente na primeira década, está havendo uma construção do corpo para tornar a espécie humana fértil. A fertilidade, a capacidade de reprodução, ela é fundamental à espécie. Então não se pode considerar que uma espécie envelheça antes da capacidade de reproduzir. Doutor Renato, então a gente pode dizer ou pode entender que começa o processo de envelhecimento pelos hormônios? Nem tanto pelos hormônios, não é? Porque os hormônios só vão diminuir após os 45, 50 anos para a mulher, é que os hormônios, entre aspas, o estrogênio vai diminuir. Quando a gente começa, por onde a gente começa a envelhecer? Não se sabe. A partir dos 30 anos a gente perde 1% ao ano, vamos assim dizer, e essa perda ela é uniforme. Ela se dá a nível de músculo, da função cardíaca, da função renal e tudo isso. Mas não significa doença, porque de um modo geral nós nascemos superdotados e essa perda não nos torna doente. É claro que isso pode ser muito bem evidenciado no atleta. Um atleta com mais de 30 anos, ele é um atleta já em fase de decréscimo. Mas uma ginasta olímpica, por exemplo, não chega aos 30. A elasticidade que precisa das pernas já não é tão evidente após os 25 anos. Então é uma perda gradual, constante, de ao redor de 1% ao ano, que será mais acelerada em uns do que em outros. Existe algum tratamento, existe algo que possa ser feito junto à medicina para retardar esse envelhecimento? Não digo nem buscar a juventude eterna, que é a busca da humanidade, mas para retardar um pouco? Bom, essa é uma pergunta interessante. Acho que retardar é possível. Essa outra hipótese de rejuvenescer, de voltar anos atrás, de pegar o ponteiro dos relógios e fazê-lo voltar também, isso é uma tolice. Como é que se retarda o envelhecimento? Se existe, o envelhecimento é marcado por perda muscular, a atividade física mantém músculos e ossos. Se o envelhecimento é marcado também por uma discreta diminuição da velocidade de processamento dos dados relativos à memória, então vamos exercitar a memória. Se o envelhecimento pode estar relacionado a uma perda da capacidade da pessoa de se interessar pelas coisas, de manter-se ligado, de ter interesse pela vida, então vamos criar interesse pela vida. E outra coisa importante são os cuidados com a saúde. Uma pessoa que tem o diabetes não se cuida, ela envelhece mais rápido. Uma pessoa que tem a pressão alta não se cuida, ela envelhece não apenas mais rápido, mas tem a chance de complicação. Uma pessoa que não tenha cuidados com a saúde, ela tem a chance de morrer mais cedo e de viver muito mal. Há menos de 100 anos tínhamos perspectiva de vida só até os 30, mais ou menos, né? Doenças básicas matavam em grande escala. Qual é a perspectiva de vida hoje no Brasil? Olha, o Brasil hoje está já ao redor de 75 anos. As mulheres mais do que os homens, mas 75 anos já é uma esperança de vida que nós estamos atingindo. Essa esperança de vida vai continuar crescendo. Seguramente nós ainda temos aí 4 a 5 anos para ganhar até os 80 anos, depois a velocidade de ganho na esperança de vida é menor. Mas isso é notável em todas as cidades, até mesmo uma cidade nova como Brasília. Brasília hoje, aos 52 anos de idade, ela tem mais pessoas com idade de 60 anos e acima do que crianças de 0 a 9. Então Brasília é uma cidade cuja população envelheceu rapidamente e está se tornando cada vez mais uma cidade de idosos e cada vez menos uma cidade de crianças. Quando a pessoa deve começar a ficar atenta para esse assunto? A partir dos 30? Eu acho que deve ser toda a vida, porque a velhice ou envelhecimento não é uma porta que se abre aos 60, 65 ou 70 anos. Ela é uma continuidade da vida. Então o importante é viver bem. Quem vive bem na juventude, na vida adulta, tem muito maior chance de viver bem na velhice. Eu não digo que a gente deva se preocupar com a velhice. A gente deva se preocupar em viver bem a vida toda. É isso aí. Obrigado, doutor Renato. É o Viver em Brasília, querendo que você viva bem.